Pai do Senhor, nós vamos estar dando mais uma parte da aula do primeiro livro dos Reis, agora falando a partir do momento que Salomão morre e Roboão começa a reinar. Como no último vídeo vocês viram, Roboão ele vai causar a divisão, vai acontecer no momento do seu reinado, e neste momento ele tenta até mesmo guerrear contra Jeroboão várias vezes. Roboão ele reina durante 17 anos, Jeroboão 22. Tem um vídeo que fala especificamente só dos reis. Esse vídeo ele vai estar mostrando pra gente os reis que foram contemporâneos e o período que cada um reinou. Então aqui eu vou estar me atendo mais às histórias. E aqui Roboão ele vai tentar guerrear contra Jeroboão. O livro de Crônicas narra essa história, onde o próprio Deus intervém, dizendo que não seria com eles e que eles seriam destruídos. Então o povo deixa aquela guerra e volta para suas casas. Durante todo esse período de Roboão, a Bíblia, se os irmãos olharem lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, vocês vão ver que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu até falei no outro vídeo, Roboão durante 3 anos parece que ele ainda faz algumas coisas conforme a vontade de Deus. Mas depois ele volta-se para a idolatria. Sua mãe era amonita e possivelmente ele foi ensinado a adorar aos deuses dos cananeus. O povo, a Bíblia relata que era exatamente o povo que Deus havia tirado da terra de Canaã, e eles agora retornam para as práticas pagãs desse povo. A Bíblia fala também sobre homens prostitutos. Nós falamos na outra aula a respeito desse ato, dessa idolatria, em que o ídolo ele tinha uma forma de pênis. E os sacerdotes eles se diziam ter recebido ali um espírito, a divindade, era onde eles mantinham relação com os fiéis. Então imagina vocês aos olhos do Senhor, como que isso não chegava aos olhos de um Deus santo. Vamos ver que durante todo esse reinado de Roboão, há muita perda territorial. O próprio rei do Egito, a Bíblia vai narrar que ele se levanta, Zizaque, ele se levanta contra Roboão, ele toma todos os muitos tesouros da casa do Senhor, do templo, os escudos de ouro que Salomão havia feito. Eu também falei sobre isso no outro vídeo. Então nós vamos ver que nesse reinado, a tribo do sul, ela vai perder gradativamente muitos bens que foram adquiridos no período do rei Salomão. E enquanto isso, Jeroboão está reinando em Israel. Ele construiu 2 altares ao bezerro em Betel, Betel no sul, Dan no norte, querendo impedir que o povo de Israel retornasse a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele constrói como se fosse uma imagem do Deus de Israel, sendo que Moisés já havia alertado o povo antes de entrar na terra, lá no livro de Deuteronômio, para não construir nenhuma imagem de escultura de Deus, porque esse não havia se revelado com imagem. Ele era espírito, então não deveria ser adorado com nenhuma imagem. E aí nós vamos ver aqui que ele vai introduzir também o pecado em Israel. Nesse período de Jeroboão, Israel ela vai ser altamente condenada, criticada pelo próprio Senhor. Se levanta um profeta desconhecido que vai até Jeroboão. A Bíblia não relata também de quem ele era filho. A Bíblia só vai trazer para nós esse profeta, e ele vai profetizar contra o altar. Jeroboão tenta ali matar o profeta, ele dá ordem para que pegue o profeta. E a Bíblia diz que a sua mão se seca no mesmo momento, ele clama por misericórdia, o profeta ora por ele e ele fica curado. E o profeta condena essa atitude de Jeroboão e tinha uma ordem de Deus ao profeta de que ele só levasse mensagem e voltasse, que ele não parasse em nenhum lugar. O próprio Jeroboão pede que sirvam a ele e ele não aceita.
Mas no meio do caminho, um profeta velho ali de Israel vai convidá-lo a estar em sua casa para comer, alegando que Deus assim havia dito. E esse profeta, infelizmente, ele para na casa desse profeta velho, e quando ali ele está comendo, a Bíblia diz que o Senhor vem sobre esse profeta e diz que ele morreria. Observem que o que Deus está condenando, tanto no ato de Jeroboão como deste profeta, é a desobediência. Deus queria que eu mostrar a necessidade de obedecer às suas ordens. Parece muito duro a condenação desse profeta, porque realmente ele vai morrer no meio do caminho, o leão mata esse profeta, e vocês veem que é só mesmo a permissão de Deus, porque o leão não come o corpo do profeta, o leão não come o jumento que o profeta estava, e o leão ainda fica deitado do lado do corpo. Então, o que Deus está querendo mostrar aqui era a necessidade da obediência, era a necessidade de que o povo compreendesse a sua ordem e obedecessem a sua ordem. Então, quando esse profeta vai ser enterrado no meio do povo de Israel, que o profeta velho toma o seu corpo, enterra, aquilo ali também é uma advertência para Jeroboão, para que Jeroboão entendesse que se Deus não poupou nem mesmo aquele profeta, quanto mais a ele, quanto mais ele que estava ali praticando a idolatria. Mas infelizmente Jeroboão não vai mudar o seu caminho, muito pelo contrário, ele permanece na idolatria, fazendo ainda o que era mal aos olhos do Senhor. E enquanto isso em Judá, passados esses 17 anos de Jeroboão, o seu filho Abias começa a reinar no seu lugar, fazendo ainda o que é pior aos olhos do Senhor. Não vou me ater, como já falei, não vou me ater tanto a esses detalhes, porque tem um vídeo só disto. Eu quero agora falar do que está acontecendo espiritualmente. Então, espiritualmente, Judá vai decair mais ainda. A Bíblia declara isso para nós. A mãe de Abias, ela se chama Maaca, filha de Absalão. Roboão ali vai ter também muitas mulheres, como Salomão. Maaca é sua prima, vocês vão ver que ele tem muitas mulheres que têm um parentesco próximo com ele, desobedecendo novamente a uma ordem de Deus. A Bíblia relata também o amor de Roboão para com Maaca, então dá-se a entender que Abias ser rei é devido a esse sentimento de Roboão. E Abias ele reina aí durante 3 anos, fazendo o que era mal. Novamente, Deus levanta um profeta e fala através deste profeta que por amor a Davi, ele levantaria um sucessor, ele levantaria alguém que restauraria Judá. Nós estamos vendo a queda espiritual de Judá e de Israel, sendo que em Judá tem uma dinastia vinda de Davi. E essa dinastia, ela está obedecendo. Então, nós vamos ver aqui que Deus tem uma preocupação muito grande com essa dinastia de Davi, para que ela realmente caminhe, que ela seja restaurada, que ela obedeça a lei de Deus. Vocês vão ver no segundo livro que Israel, a tribo do norte, ela desaparece na história. Lógico que lá no Novo Testamento nós vamos ver tantos judeus espalhados, mas com Judá, Deus ele traz de volta, após o cativeiro babilônico, porque havia uma promessa, a promessa de um rei que reinaria para todo sempre, que esse rei é Jesus Cristo. Então é que Deus promete, viria um restaurador, viria alguém que faria diferente no meio dessa descendência aqui de Davi. E aí, no final desses 3 anos de Abias, Asa, seu filho, começa a reinar. E é muito interessante, porque Asa, apesar de ter nascido em um lar tão afastado de Deus, um lar idólatra, Asa, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Asa começa a tirar os altos de Judá. Asa, ele retira até mesmo Maaca, que naquele momento está na posição de rainha, rainha mãe ali em Judá. Ele tira até mesmo a autoridade de Maaca, ele afasta Maaca do seu posto e ele vai retirando toda aquela idolatria que tinha uma imagem
dos cananeus, que tinha uma figura dos atos dos cananeus. Então nós reparamos que Asa começa a restaurar, a lei do Senhor começa a ser ensinada, o povo de Judá começa a se voltar para Deus novamente, o povo começa a se voltar para o Senhor novamente, sacerdotes, o templo do Senhor começa a se fazer reformas no templo. Nós estamos não tão longe do período de Salomão, mas o templo já havia sofrido muitas perdas, principalmente materiais, como vocês viram, o próprio rei do Egito, Isaac, havia levado muitas coisas do templo do Senhor, muitos utensílios, e Asa ele começa a restaurar tudo isso, ele começa a repor todos os feitos ali dentro do templo e no meio do povo de Judá. E quando ele começa a fazer isto, Deus começa a prosperá-lo, Deus começa a agir também por Asa. Tem uma história que é muito interessante, onde Asa ele vai entrar em uma guerra juntamente contra o rei Zerá, rei dos etíopes. Esse rei ele vem contra Asa com 1 milhão de soldados. E Asa ele já tem aí um exército, um grupo militar, né? Um poder militar que não era tão ruim, era um poder significativo, porque ele conseguiu restaurar. Então ele tem aproximadamente 500 mil soldados, mas diante de um exército com 1 milhão, essa quantidade era pequena. Nós estamos falando aí de metade. E Asa, neste momento, ele confia no Senhor, ele não confia no seu poder ibérico, ele vai confiar em Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus guerreie por ele, e Deus vai realmente guerrear. Como eu falei no outro vídeo, a guerra, ela acontece e esses soldados, eles nem sequer vão pegar na espada para lutar.